Senhoras e senhores, nós temos aqui uma lição do Evangelho, capítulo 5, itens 14 a 17, muito interessante, em que nós podemos observar uma série de fatores que contribuem para que ocorram algumas coisas que são, em verdade, contrárias aos ensinamentos evangélicos, aos ensinamentos de Jesus, que são as ferrugens do Espírito, a ferrugem que acomete cada um de nós, que nos leva a termos inclinação a realizar determinados atos. Então, no capítulo 5, há uma referência ao suicídio e à loucura. Sabemos que é um assunto interessante e vasto. Vamos aqui tomar como exemplo para verificarmos a relação que existe com esses ferrugens que acometem a nossa alma durante o período de reencarnação. Nós temos a calma e a resignação como os dois elementos essenciais para se obter a serenidade. Como se obtém a serenidade? Através das experiências do dia a dia, através desses acontecimentos que nos afligem, que todos nós nos sentimos, digamos, acometidos por determinadas circunstâncias em todos os dias da nossa existência. Então, em todos os dias da nossa vida, nós temos oportunidades de nos libertarmos de certos fatores que contribuem para acontecimentos como a loucura, como o suicídio, e, portanto, que aparentemente não teriam origem nesse assunto, nesses fatores. A maior parte dos casos de loucura, evidentemente, tem sua origem nas vicissitudes que o homem julga não ser capaz de vencer. Então, se ele começa a pensar dessa maneira, ele acaba enlouquecendo. Interessante. Nós temos aí, sabemos que no ambiente espírita, já através de notícias da espiritualidade, que as enfermidades têm N tipos de causas. E a loucura pode ter a sua origem, por exemplo, alguém que é viciado em drogas, as chamadas drogas ilícitas, e que nas próximas encarnações ele poderá ser um louco, ele poderá ser acometido da loucura. Nós temos a questão do aborto, que também pode promover a loucura. Nós temos as desavenças domésticas, os crimes que se cometem, os mais variados, também podem conduzir o elemento à loucura. O próprio Kardec, analisando a possibilidade do médium se tornar um louco, ele diz que num ambiente mediúnico em que atua o médium, na casa espírita, por exemplo, ele tornasse um louco em função de uma má orientação mediúnica, a probabilidade é igual a que se ele estivesse em qualquer ambiente. Quer dizer, os perigos não são tão intensos, mas as vicissitudes em decorrência da incredulidade, do materialismo, da propagação dos sentimentos materialistas, nos causam determinadas certezas que nós admitimos existir e que nos conduzem à loucura, que nos conduzem ao suicídio, inclusive. Nós sabemos que o suicídio, quando é cometido por algum problema de ordem psicológica, de ordem mental, até a própria loucura, e de forma que ele é considerado um suicídio inconsciente. Quer dizer, o elemento está muito deprimido, por exemplo, que é um problema sério que hoje atinge grande número de pessoas na sociedade. Ele pode ter a ideia de suicídio e cometer o suicídio. Então, nesses casos, evidentemente, haverá muito atenuante, mas a vicissitude é um ferrugem que acomete a nossa alma. Então temos que
não vencer a vicissitude é algo muito grave. Quer dizer, é um ferrugem que está para ser eliminado e que, através do nosso esforço, nós podemos evitar, inclusive, a loucura ou o suicídio. Bom, entre todas essas ideias, né, materialistas que se propagam, às vezes de forma idealizada, às vezes de forma sistematizada em nossa sociedade, porque existe a doutrina propriamente, onde a grande parte, evidentemente, não se interessa pelo ideal materialista, mas existem os propagandistas que recomendam uma série de condutas, onde existe inclusive a recomendação de que para encontrar-se a solução dos diversos problemas, o melhor seria eliminar a própria vida. Quer dizer, bem-aventurados aqueles que não acreditam nessas ideologias, aqueles que já abraçaram os ensinamentos evangélicos, porque é através do conhecimento da doutrina dos Espíritos é que nós iremos eliminar essas ideias de suicídio e de loucura, atingirmos a loucura. E, portanto, se a humanidade inteira hoje fosse espírita, o número de suicídios no mundo seria extremamente reduzido. Então, além de termos que conquistar a serenidade, além de termos que vencer as vicissitudes com resignação, além de termos que perdoar incondicionalmente todo tipo de crítica, de ofensas que forem dirigidas a nós, por quem quer que seja, nós teremos que buscar o equilíbrio constante em todas as circunstâncias para que os resultados da negativa desse esforço não venham se somar e formar um motivo grave para que amanhã ou depois surjam ideias como, por exemplo, o suicídio, a loucura que possa aparecer e que aparentemente não existe origem, não existe causa. Na verdade, as causas são cumulativas, quer dizer, a ausência do Evangelho, a ausência dos princípios do Evangelho de Jesus pode nos conduzir a situações muito ruins para cada um de nós, para todos nós, aqueles que praticarmos dessa maneira a nossa vida. Então, o interessante será sempre observar esses ensinamentos de Jesus, porque eles estão diretamente relacionados com, digamos, o nosso escafandro físico, o nosso corpo físico, o nosso veículo de manifestação. E, portanto, estamos destinados a colocar o Evangelho em prática e observar todos os sentidos, tudo aquilo que nos conduz a uma conduta cada vez melhor, a fim de exemplificarmos os ensinamentos do Cristo através da nossa conduta, a fim de pregarmos o Evangelho, não com palavras, mas sim com o nosso exemplo, que se transfere de uma forma silenciosa e muito mais profunda do que a própria palavra, segundo o ensinamento dos Espíritos. E, portanto, é algo fundamental para nós, como espíritas, na atualidade, entender que o espiritismo, sem o esforço evangélico, não se constitui o espiritismo cristão, o espiritismo eminentemente kardecista, não se constitui, portanto, aquilo que se constituía o grandioso objetivo do próprio codificador da doutrina, do próprio elemento que o Cristo escolheu para nos trazer, portanto, a constituição doutrinária. O nosso esforço deve ser de todos os minutos da nossa vida, de todos os instantes, porque o Evangelho deverá estar presente em nossa alma, em nossos sentimentos, em nossas intenções, em todas as circunstâncias. E é uma sequência infindável de circunstâncias que surgem para cada um de nós, todos os dias, que são excelentes oportunidades de elevação.
São excelentes oportunidades de modificação do nosso próprio pensamento, porque cada um de nós está destinado a modificar progressivamente o seu pensamento no sentido de praticar sempre o bem, sempre o perdão, sempre a compreensão, sempre a serenidade, sempre a busca da tranquilidade em todas as circunstâncias, eliminar o nervosismo e todos os acontecimentos que caracterizam o homem da atualidade. Agindo desta forma, nós estaremos, portanto, eliminando os ferrugens que consomem a nossa alma, os ferrugens que se engastam em nossa própria alma, e estaremos, portanto, com o Evangelho em nossos corações. Que Jesus nos abençoe.